Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 6 de setembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11, que diz assim: Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te, fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de ontem, que foi domingo, o evangelho ontem terminou dizendo: Ele fez o bem todas as coisas, ou ele faz o bem todas as coisas. Faz os surdos ouvirem, os mudos falarem. E no evangelho de hoje nós continuamos vendo Jesus fazendo o bem. No dia de sábado, Jesus estava na sinagoga e ali havia um homem cuja mão direita era seca. Os fariseus, os fariseus ficavam observando, já ficavam naquela expectativa em procurar perceber se Jesus iria fazer alguma cura em dia de sábado, porque eles estavam acusando Jesus de transgredir a lei do sábado. Então eles já ficavam observando, olhando para aquele homem de mão seca e olhando para Jesus, se Jesus iria fazer alguma coisa. Jesus percebe a ação deles. Jesus percebe os olhares, a atenção voltada para ele. E diz o Evangelho algo muito bonito, né? Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. É muito interessante essa atitude de Jesus. Aquele homem que talvez, por ter uma mão seca, talvez fosse um homem com dificuldade de trabalhar, com certeza. Talvez não. Uma pessoa com uma mão só tem dificuldade de trabalhar. E talvez não conseguia nem trabalho por conta disso. Eu estou supondo, imaginando aqui coisas. Mas são possibilidades. Uma pessoa que tem só uma mão, é possível que ela tenha dificuldade de conseguir um trabalho, de alguém que a acolha. Essa pessoa tem a possibilidade de ser rejeitada pela sociedade, sofrer preconceitos, rejeições. A gente imagina hoje, ainda hoje, principalmente diante da crise financeira que nós estamos vivendo, quantas pessoas que têm algum problema físico, né, alguma deficiência física, quantas portas de emprego, por exemplo, se fecham para essas pessoas. Essas pessoas que muitas vezes são mal olhadas, as pessoas olham com o olho atravessado para essas pessoas, como se não fossem pessoas normais. Muitos que olham sem caridade, sem misericórdia. E é muito interessante a atitude de Jesus. Jesus traz essa pessoa para o meio. É muito profundo isso.
Jesus disse ao homem: levanta-te, fica aqui no meio. Ou seja, Jesus como que resgata a dignidade daquela pessoa, daquele homem, colocando no meio de todos. Aquele que estava à margem da sociedade, praticamente excluído, agora está no centro, está no meio de todos. Todos agora voltam o olhar para aquele homem de mão seca. E é Jesus que realiza isso. Jesus está fazendo um grande bem. Primeiro, com relação à atitude de caridade para com aquele homem. E segundo, pela cura que ele vai fazer. Pela cura que Jesus vai realizar na vida daquele homem. Mas antes, quando aquele homem vai para o meio, disse Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Enquanto que os fariseus julgavam, criticavam Jesus por estar descumprindo uma lei, e na verdade Jesus não estava descumprindo, por quê? O que Jesus está mostrando aqui? Que a vida está acima da lei. O amor, a caridade, a misericórdia está acima da lei. Os fariseus não entenderam isso. Mas Jesus, que é o Messias, que é o Filho de Deus e, portanto, Deus mesmo, Deus é que está agindo aqui, porque Jesus é Deus, resgatando a dignidade daquele homem, agindo com caridade para com aquele homem, devolvendo a saúde do seu corpo, da sua mão, que estava seca. Imagina a experiência que aquele homem faz com Jesus. Provavelmente aquele homem tenha se tornado um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir daquela experiência de fé, a partir daquela experiência com Jesus Cristo, com nosso Senhor Jesus Cristo. E os fariseus, apegados e equivocados na compreensão ou na interpretação da lei. Equivocados na sua forma de interpretar e viver a lei. E repito, a lei é para o homem, é para servir ao homem, é para favorecer a vida. Tudo aquilo que se denomina como lei, ou aquilo que as leis criadas e chamadas de lei, seja ela qual for, se não favorece o homem, se não for para beneficiar o homem, não é lei. Não é lei, é coação. Por isso é que Jesus ele dá a verdadeira interpretação da lei de Deus. Jesus mostra que a vida está acima da lei. E que ele, portanto, não está de forma alguma menosprezando a lei ou descumprindo a lei. Ele está realizando, porque está agindo com amor, porque está agindo com caridade. Jesus pergunta, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Como podemos deixar se perder uma vida, tendo a possibilidade de fazer o bem, tendo a possibilidade de salvar, por causa de uma compreensão acerca da lei? Olha, meu povo, por isso a gente precisa ter muito cuidado a forma como a gente diz ou pensa viver os mandamentos, as leis de Deus, a palavra de Deus. Como eu tenho compreendido os mandamentos? Como eu tenho compreendido a palavra de Deus? Porque isso implica de uma forma muito concreta o meu jeito de ser, o meu jeito de viver. Então, que possamos pensar isso no dia de hoje.
Quando Jesus faz essa pergunta, continua o Evangelho. Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Quando Jesus fez aquela pergunta, ninguém respondeu. Todos ficaram calados. Não tinha resposta. Não tinha resposta. Deus nunca proibiu, no dia de sábado, fazer um bem, salvar uma vida. Então, que o Senhor nos dê a graça de sempre compreendermos a sua palavra, os seus mandamentos, as suas leis. E que nós nunca a deturpemos. Que nós sejamos livres de toda falsa interpretação da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. E é por isso que temos a igreja, para nos ajudar com sabedoria e discernimento, a interpretar, a compreender, para que assim façamos a vontade de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.